planos de saúde, odontológico, vida e muito mais para que a empresa e os funcionários fiquem protegidos. A Simetria Care é mais que um plano. É o caminho para reduzir os custos de saúde, melhorando a qualidade do atendimento. Entre em contato com a Simetria Care 3207-8089, simetriaplanosdesaude.com.br. 5h51, domingo especial no ar, hoje conversando mais uma vez sobre a pandemia do novo coronavírus, né? Já conversamos com o Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL Belo Horizonte, também com o professor do IMEC, economista Paulo Pacheco, para entender de forma mais macro como está acontecendo, o que é a economia, como a economia está reagindo, e agora é hora de mais conversa aqui no Domingo Especial. Domingo Especial Entrevista. A partir de agora, então, a gente conversa com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino. Presidente, muito boa tarde, um prazer recebê-la aqui na Itatiaia. Boa tarde, Júnior, Alain, Loli, todos da Rádio Itatiaia e todos os ouvintes, o prazer é todo meu. João Felipe Loli, eu vou pedir que você comece, você cobre no dia a dia a Câmara Municipal, as situações envolvendo também a Prefeitura, fique à vontade. Ô Júnior. Oi, Eduardo. Com sua permisso aí do Loli e da nossa convidada, o André Gifone, o homem de marketing e negócios da Araújo, do Grupo Araújo, mandou uma foto pra mim aqui, rapaz. Impressionante o incêndio na Serra do Curral, viu? Impressionante. Ó, atenção, Corpo de Bombeiros. Atenção na Serra do Curral, mas um fogão. Toca aí, Júnior. Vamos lá, Loli. Loli, inclusive, está correndo atrás dessas informações, já apurando tudo isso aqui. Fato é que existe, sim, um incêndio ali na Serra do Curral, e um incêndio parece de proporção não muito pequena, né? A gente está acompanhando de perto toda essa história. Mas, Loli, a presidente está à disposição para bater um papo com a gente, fica à vontade para começar. É pandemia, é gafanhoto, é incêndio, é um 2020 forte, né? Sem contar 2020, a cerveja contaminada, né? Cerveja contaminada e outros problemas que cada um enfrenta aí, pessoal e profissionalmente. Vamos receber então a presidente da Câmara, Nelly Aquino, a quem eu cumprimento e agradeço pelo convite. Ainda é boa tarde, né, presidente? Quase boa noite já nesse domingo. Pra gente abrir e começar essa entrevista, qual que é o papel que a Câmara de Vereadores pode ter nesse contexto de pandemia? Eu acredito que a senhora vai lembrar dos repasses, das devoluções de recursos feitas pela Câmara ainda no contexto das chuvas. Outro detalhe que a gente tem que acrescentar nessa lista de 2020, as chuvas fortes do início do ano, e agora durante a pandemia também tem havido esse repasse. Queria saber da senhora esses detalhes e quais outros papéis, quais outras ações a Câmara pode ter, que diferença a Câmara pode fazer na vida do cidadão nesse contexto de pandemia. Bem, Loli, primeiro quero te agradecer o convite, te parabenizar pelo aniversário que foi essa semana. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Realmente esse ano nós conseguimos fazer altos repasses para colaborar com a Prefeitura. É nada mais justo e a Câmara fazer um uso eficaz do dinheiro e devolver para a cidade um dinheiro que é dele. Não estamos fazendo favor nenhum, é somente responsabilidade com dinheiro público. Nós fizemos aquela devolução para ajudar na reconstrução da cidade, 57 milhões. Depois fizemos uma devolução de 3 milhões e agora no mês de junho fizemos mais uma devolução de 3 milhões e 100 mil. Já totalizamos ao longo desse ano 63 milhões e meio aproximadamente. Além dessa ajuda pontual e obrigatória da casa, nós temos o dever do diálogo, né? A responsabilidade do diálogo. Ali é o espaço democrático. Infelizmente, a Câmara foi pega pelo Covid, talvez o primeiro órgão público que teve um grande número de pessoas contaminadas foi a Câmara Municipal, que nós tivemos 8 vereadores contaminados pelo Covid, inclusive eu. E ficamos por 14 dias fechados, por orientação da Secretaria de Saúde, para a gente cumprir todos os protocolos, até como exemplo para a cidade. Retornamos o funcionamento e uma das primeiras coisas que fizemos dentro de uma reunião especial, o Marcelo citou aqui, o Marcelo do CDL, que foi encaminhada a construção desse comitê para discussão, onde as instituições tivessem como opinar e palpitar em toda essa construção para a retomada da abertura do comércio.
Inicialmente nós tivemos 2 reuniões semanais, essas reuniões terminaram há algum tempo. Por quê? Porque as secretarias, o executivo acreditou que a função desse comitê já havia terminado. Qual era a função? Ajudar a construir os protocolos e os formatos de reabertura. Todos os protocolos e formatos foram criados. Quando nós terminamos com esse comitê, nós já tínhamos feito a fase 1 e iríamos para a fase 2. E acreditava-se que daria sequência até o final, sem precisar regredir, como aconteceu. A insegurança dos representantes e a solicitação deles é participar um pouco mais das discussões e das decisões, porque esse recuo não foi discutido. Então, não é porque a prefeitura não teve um diálogo até um certo ponto, porém, para recuar não teve uma discussão, uma conversa com os representantes das instituições. Além desse comitê, nós criamos lá na Câmara uma comissão do Covid, onde está tendo diversas audiências públicas, discussões, onde as pessoas têm a oportunidade de tirar a dúvida e serem ouvidos pelo Executivo. Talvez ali é o espaço onde realmente a gente consegue juntar a sociedade, os parlamentares e o Executivo para a gente conseguir passar realmente aquilo que vem. Nós temos um grupo de especialistas lá, que são os médicos trabalhando junto com o Dr. Jackson, mas tem uma outra visão de fora, né? Aquilo que eu estava falando um pouco antes. Todo mundo agora acha que tem razão, todo mundo tem uma opinião, mas é um fato novo, é uma situação nova em que estamos aprendendo juntos para tentar sair e sobressair dessa situação que é muito complexa. Presidente, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do projeto das máscaras, que veio da prefeitura, não foi feito por vereador, veio do executivo, mas teve uma tramitação rápida pela situação que o momento exige e que divide opiniões. Acho que o uso de máscara, esse não divide opiniões, mas sim a multa que foi estipulada é maior até do que em outras cidades. Queria que a senhora falasse um pouquinho do projeto e já emendando a outra pergunta, a partir de agora, já que não teve, segundo a senhora falou, essa conversa da prefeitura com os representantes sobre esse momento de retrocesso, como é que fica o papel da Câmara nessa negociação, se vai haver essa tentativa de negociação da Câmara já para saber de datas e de uma retomada daquela flexibilização que vinha acontecendo? A questão do projeto das máscaras é um projeto executivo que foi para a Câmara Municipal, teve algumas emendas e subemendas que não foram aprovadas e teve uma que trata sobre o morador em situação de rua que foi aprovada. Eu, particularmente, sou contra a multa. Fizemos até algumas propostas de entrar, talvez, e acabou que não foi à frente dentro da discussão, para que tivesse orientação, conscientização e em último caso, talvez a multa. Eu sou contra a multa porque geralmente quem paga o preço é quem está lá na ponta, sabe? A pessoa é o periférico, é a pessoa mais simples. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento em que as pessoas têm que ter a conscientização da necessidade do uso da máscara. Eu vindo para cá, no caminho, eu vi dezenas de pessoas na rua sem usar máscara. As pessoas ainda não conscientizaram que a doença está aqui, que o Belo Horizontino não é super-herói, não tem ninguém com peito de aço e que pode pegar qualquer um. Pode pegar um familiar, pode pegar a própria pessoa. Eu tenho 47 anos e tive o Covid e assim, não é simples assim, não é uma coisa tão simples. E o pior do que a doença é o preconceito. Você sofre um preconceito gigantesco. Eu passei por momentos que esperava não passar e não desejo para ninguém. Então, assim, é um mal necessário. A questão desse projeto, dessa lei, foi um mal necessário. Sou contra a penalidade da multa, mas a lei exigindo a utilização da máscara era necessária e ao ver da maioria, para que se cumpra, tem que doer no bolso. Eduardo, pergunta, Eduardo? Ô, presidente Nelly, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Presidente, eu aprendi com os meus pais, e falo isso com minhas filhas frequentemente, que filho não aprende com discurso, aprende com exemplo. E o que eu vejo, 6 em ponto, o ouvinte Tatiaia, na sua maioria, vai concordar comigo, é que não tem exemplo das autoridades, minha cara presidente. O presidente da República desfila país afora sem máscara, dizendo que é uma gripezinha e zombando de quem está preocupado demais com o assunto. O nosso governador
quero estar errado, mas acho que ele está conseguindo pagar o salário com o dinheiro que está vindo. Não, posso dizer, porque o Otto falou na Itatiaia comigo, o secretário Otto, que se o dinheiro chegasse em maio, dava para romper até o fim do ano. Está pagando com o dinheiro da pandemia, pagando o salário do estado arrasado. O prefeito da capital está sendo acusado, presidente Nelly, de não receber ninguém. Ninguém. E pelo que disse o Marcelo Souza e Silva, nem com a senhora ele conversa. O sentimento que eu tenho, presidente, isso não é uma má educação, uma descortesia com a visita e nem uma provocação. O sentimento que eu tenho é que tem 35 vereadores lá, ou 32, tal, que são da base. E, na perspectiva de ter as benesses, né, de quem está com o homem, ficam calados. E os outros são fracos. Porque eu não consigo entender, presidente Nelly, que a Câmara Municipal não cobre do prefeito diálogo com a cidade. Ah, mas a decisão é técnica. Mas não pode ser assim. Nós estamos 100 dias, presidente, 100 dias. E o prefeito xingando a população. E a senhora agora também dizendo, o povo não usa máscara, o povo faz churrasco. A culpa é do povo, presidente. E eu acho que não é por aí. Bem, Eduardo, eu acho que você não me entendeu. Eu sou, inclusive, não sou a favor da multa. Essa questão dos poderes nesse momento, acabou que o vírus ele foi politizado, infelizmente, e é um momento em que todos deveriam conversar. Eu vi você falando um pouco antes e assim, eu acho que é momento de bom senso. Criar guerra nesse momento é o maior erro que se pode fazer. Criar guerra política, então, pior ainda. O momento é um momento de construção de pontes, construção de diálogo, construção de conversa, para que a gente encontre uma saída. O penalizado é sempre o povo. Estive em diversas reuniões com Marcelo e com os outros representantes. Nós já tivemos uma, inclusive, nessa última semana, com diversos representantes para poder discutir qual a melhor saída, para que a gente colabore com a prefeitura, para que a gente leve também soluções, para que a gente não leve só um discurso vazio, para que a gente construa junto com o executivo. E nós estamos trabalhando isso diariamente dentro da Câmara Municipal em diversas frentes. Agora, a responsabilidade é sempre dos líderes. E se não parar com a briga, com as guerras, o caminho fica mais complicado de se encontrar. Quando nós falamos de pequenos comércios, que foram citados aqui diversas vezes, a grande maioria dos comércios periféricos são feitos por família, onde trabalha o pai, a mãe e os filhos. Se não tem o dinheiro daquele comércio, não tem de onde tirar o sustento. E isso a grande maioria da nossa sociedade está vivendo agora. Teve uma proposta dentro do comitê, em uma das últimas reuniões, para que se tivesse necessidade de retroceder, que fechasse localizadamente, que se o problema fosse a lotação do ônibus, fechasse o comércio central, mas mantivesse os comércios regionais funcionando, para que os pequenos comércios continuassem, comerciantes continuassem a levar o sustento para casa. Mas, infelizmente, eu acho que essa proposta não foi levada à frente e agora veio um fechamento que me surpreendeu. Eu acreditava que se tivesse um fechamento seria só central. Acabou vindo um fechamento total em toda a cidade. Belo Horizonte é muito grande e a proposta era que se fizesse um levantamento de onde estava o maior índice de contaminados para, se tivesse necessidade, fechasse naqueles lugares e o restante permanecesse funcionando. Bom, a gente falou até agora de assuntos que são importantes, que a gente fale com a senhora, mas muitos deles não dependem exclusivamente da sua figura. O projeto das máscaras, a gente lembra que o presidente não vota. A senhora deu a sua opinião, mas o seu voto não foi computado, porque a senhora preside a Câmara e não vota o projeto. A abertura da cidade é uma decisão da prefeitura, que dialogue mais ou menos com outros setores, é a prefeitura que toma. Quero te perguntar agora sobre uma decisão que cabe mais à senhora e aos integrantes da mesa diretora da Câmara, 6 vereadores ao todo. Presidente, a senhora assinou uma deliberação que impede audiências públicas e reuniões com outros convidados, com outros integrantes, que não tratem da pandemia de coronavírus e de seus desdobramentos. Audiências públicas e reuniões temáticas. Mas as sessões plenárias discutem e votam projetos com temas variados. A primeira sessão após o interstício de fechamento da Câmara teve até projeto com nome de rua,
era uma pauta anterior à pandemia, mas aquilo pegou muito mal. E a Câmara está prestes a votar agora em julho um projeto de lei que muda o regime de previdência dos servidores, né? Cuja principal mudança é um aumento de alíquota de 11% para 14%. Não pode ter audiência pública, o servidor não tem garantido um espaço mais amplo para discutir esse tipo de projeto, mas no plenário, os vereadores, muitos, a maioria até à distância de casa, podem votar esse tipo de proposta. Até que ponto essa deliberação da senhora e da mesa diretora é uma deliberação justa? Esse projeto vai ter que ser votado, porque existe um prazo até o final de julho. Não prejudica o debate? Bem, nós estamos buscando fazer audiências públicas remotas com a participação de pessoas externas. Já tiveram diversas audiências públicas assim. A presencial ainda é temerosa, não temos segurança para isso, para que o povo volte para a Câmara Municipal. Então nós temos que garantir a segurança da população, dos vereadores, dos servidores que ali estão. Por enquanto estivermos com esses índices, prevalecerá dessa forma. Lembrando que a Câmara Municipal é uma das únicas instituições que conseguiu retomar o trabalho em termos de legislativo, o trabalho de todas as comissões, de plenário, semi-remoto. O vereador que se sente seguro participa presencialmente e o vereador que ainda não tem essa segurança não perde nenhum de seus direitos participando remotamente. Com relação a esse projeto, Loli, como você falou, é um projeto que tem prazo para ser votado, que só chegou na Câmara o mês passado e que, se a Câmara Municipal não votar, a Prefeitura terá prejuízos nos cofres. Repasses deixarão de vir para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então é uma faca de dois gumes, porque é muito complexo, é uma responsabilidade também da Câmara Municipal se deixar de votar esse projeto num momento como esse, em que precisamos de dinheiro em caixa e o dinheiro realmente não vir por falta da votação. Mas as audiências públicas com participação remotas estão autorizadas. Com assuntos relativos à pandemia apenas. Como é a reforma da Previdência Municipal, por exemplo, não pode fazer audiência pública. Na verdade, pode ser feita com remota não presencial. Pode. Eu fiz uma audiência pública essa semana tratando sobre o Hospital Galba Veloso. Mas que tinha a ver com a pandemia, porque o Galba Veloso vai ser utilizado para leitos de Covid. Está no contexto da pandemia. Presidente, já que o Loli começou a falar da questão da Previdência Municipal, que vai ser um assunto que vai trazer muita discussão, a data é 31 de julho, né? É uma data muito próxima. O senhor acha que a votação acontece até lá? E já emendando a segunda pergunta para a gente terminar, como é que ficam as eleições nesse contexto de pandemia? Olha, eu acredito que o projeto seja votado sim, dentro desse prazo. Não sei como que vai ficar o debate, que nós temos alguns vereadores contrários a esse debate nesse momento e realmente o líder de governo é que vai ter que encabeçar essa luta lá dentro e se organizar. Agora, a sua outra pergunta, desculpa. Sobre as eleições deste ano. Olha, inicialmente quando me falavam sobre as eleições eu não queria nem discutir sobre o assunto porque a gente tinha uma preocupação maior. Agora eu vejo as eleições assim, um perigo muito grande para a cidade, para o país, não em termos de contaminação, sabe? Uma contaminação diferente. As pessoas estão utilizando da pandemia para julgar, condenar, crucificar e politicamente da forma errada, sabe? Eu acho que esse momento da pandemia vai trazer um transtorno para todas as lideranças políticas e uma confusão muito grande na cabeça do eleitor, porque o que é certo nesse momento? O que é certo? Eu discordo de diversas posturas do nosso prefeito, do mesmo jeito que eu discordo de algumas posturas do nosso presidente, mas ao mesmo tempo eu me coloco no lugar. Se você fosse hoje o prefeito da cidade e tivesse que dormir com a responsabilidade de centenas de vidas, como que você agiria? Se no outro dia você acordasse, tivesse 100, 200, 300 óbitos e aquela responsabilidade viesse para você, qual seria a sua atitude? Quem você ouviria? É isso que eu penso, sabe? Eu acho que nós opinamos, nós queremos colaborar, mas a decisão realmente é de quem está no cargo e não deve ser fácil. Ô, Júlio. Diga, Eduardo. Deixa eu participar muito aqui. Primeiro, Neri, eu quero te cumprimentar. Eu pensei que não tinha um ou uma político ou política nesse país
que pensasse na estupidez dessa eleição esse ano. Eu pensei que não tinha um. Descobri que tem uma. Nós vamos juntar o ódio que está no ar desde 2014 com o desarranjo institucional que marca o ano, com o drama da pandemia, o caos econômico que vem aí. Deus nos proteja. Agora, veja só, essa sua colocação é muito importante sobre a responsabilidade. O ouvinte Itatiaia é testemunha de que eu tenho evitado aqui o tempo todo pegar pesado com o prefeito de Belo Horizonte, o de Raposo, o de Santa Luzia, o governador, exatamente por causa disso. Eu sempre digo, o juro é minha maior testemunha, quem vai pagar o bônus ou pegar o ônus é quem tem a caneta para decidir. Aí, Nelly, é que eu insisto com você. Não seria mais fácil, Nelly? Eu não estou pedindo pro Calil conversar com todo mundo todo dia, toda hora, não. Mas não seria mais fácil se ele conversasse com 10 vereadores por semana no rodízio, conversasse com 10 vereadores, com 10 lideranças de associações comunitárias. E a decisão é dele, mas ele tinha que trocar ideias, Eu, por exemplo, Nelly, eu quero saber do prefeito por que ele está fechando a cidade sem antes ter aberto um leito de CTI, Nelly, na rede privada. Ô Nelly, ele parou os hospitais no começo de março, dizendo, vocês não podem atender cirurgias eletivas, vocês têm que estar à disposição da prefeitura para... E ele para a cidade 100 dias, sem abrir um leito. Então, Nelly, se ele falar comigo, eu não vou abrir porque o Ministério Público não deixa, eu não vou abrir porque eu não tenho dinheiro, eu entendo, mas ele precisa dizer, Nelly, você concorda comigo? Eduardo, o diálogo é sempre o melhor caminho. Eu acho que quando a gente escuta, a gente conversa, todo mundo agrega de alguma forma, todo mundo traz alguma coisa para poder agregar. Você falou uma coisa muito séria aí sobre as cirurgias eletivas. A gente vem assim sofrendo, tem muita gente sofrendo, aguardando para fazer cirurgia. Mulheres com miomas gigantescos na barriga, aguardando para fazer cirurgia. Senhores de 80 anos com o joelho para poder operar, aguardando para fazer cirurgia. E, olha, todos esses sofrimentos sociais chegam até a Câmara e eu estou lá todos os dias e atendo todo mundo que me procura, recebo todos, representantes ou não, qualquer munícipe que me procura na Câmara Municipal é recebido por mim e a gente tenta ajudar a resolver todos os problemas da melhor maneira possível, mas você falou tudo, Eduardo, o diálogo é o melhor caminho, a gente precisa falar, mas precisa também saber ouvir, né? Olha, recebemos aqui no Domingo Especial, então, a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino. Discutimos algumas questões aqui envolvendo a cidade e também a pandemia. Presidente, muito obrigado pela gentileza da visita aqui a Itatiaia. Bom trabalho para vocês lá na Câmara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e o que eu desejo a todos os belo-horizontinos nesse momento é paz, sabedoria, discernimento. Nós precisamos de ter muito discernimento nesse momento, que é um momento difícil para todo mundo. E a gente tem que encontrar esse caminho junto, porque fácil realmente não é. Muito obrigada, viu? Obrigada, Loli. Agora, 6h13, um intervalo rápido. Já a gente volta com as discussões de política no cenário nacional e também vamos conversar com a doutora Kátia Rocha, presidente da Federa Santas,